Olá pessoal, tudo bem? Como estão aí para mais um Inglês que Cai na Prova? E hoje eu trago uma outra banca para vocês, muito legal, com questões também mesclando aí as questões mais semânticas e questões gramaticais, como deve cair pra gente. A gramática vem forte sim, continuo apostando nisso, porque a tendência que eu tenho observado com todo o trabalho que eu tenho feito para você. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pelos pedidos, continuem fazendo pedidos diretamente para mim, pelo meu Facebook, diretamente pelo nosso canal aqui do YouTube, vai chegar em mim de qualquer maneira e eu vou aí tentar atender a sua demanda, tá certo? E olha que bacana, né, gente? Passamos dos 190 mil inscritos, sensacional. Então esse trabalho é muito relevante, isso só me motiva a continuar fazendo esse trabalho para vocês, tá certo? Vem comigo, olha aqui, ó, concurso da Prefeitura de Manaus deste ano, super atualizado, veja isso, né? E aplicado em janeiro, olha que bacana, prova de nível superior completo, com a nossa banca, que é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, o IBAD. Olha que bacana, e olha como essa banca, bom, gente, é assim, ó, eu trouxe o texto aqui para vocês, mas eu não consegui digitar ele, eu não consegui copiar ele, certo? Então eu trouxe o recorte da prova mesmo, tranquilo, o objetivo aqui é o nosso conteúdo que a gente vai passar para você, tá certo? Por isso tá com essa carinha um pouquinho diferente, né? Eu tinha pressa em atender um pedido dessa banca, e aí peguei a prova mais atualizada, mais recente, dentro desse escopo da língua inglesa, e tá aqui para você. E ele traz o texto 1, que é um texto da prova, News from Japan, quer dizer, notícia do Japão. E olha o que ele fala aqui, ó. Japanese tsunami dog and owner reunited. Peraí, olha só. A gente já sabe do nosso macete da garota bonita faz tempo, que não custa repetir, né? Como é que é o nosso macete da garota bonita? É quando a gente acha o nosso substantivo aqui, né? E a gente lê ele primeiro e volta para ler o adjetivo que veio antes. O adjetivo vem sempre antes do substantivo no inglês, ou depois do verbo to be, claro, né? Se eu disser ela é bonita, she's beautiful, daí eu tenho aqui o meu adjetivo vindo depois do verbo to be, is. E o que acontece? A grande sacada do nosso macete da garota bonita é você perceber então que sempre o adjetivo vem antes do substantivo, por isso eu leio daqui para cá, e que qualquer coisa pode ser um adjetivo. Acho que essa é a verdadeira sacada. Qualquer coisa pode ter a função de adjetivo que já está presente no nosso subtítulo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que ele fala. Japanese tsunami dog. Ou seja, aqui eu estou falando de cachorro. O que vem na frente indica que tipo de cachorro é. É bem igual, certo? Então ele fala, um cachorro do tsunami japonês e o proprietário reunidos. Ou seja, é uma história que fala do reencontro de um cachorro que tinha sido perdido por conta do tsunami que teve lá, no Japão, e o dono dele. Olha que interessante, vem comigo, vamos ler. Quem gosta de animais, então, vai ficar encantado pelo texto, né? A dog that was rescued after spending 3 weeks floating at sea after a huge earthquake and tsunami has been reunited with its owner, who recognized the dog when she saw a TV news report on the rescue on Friday. The dog was found by a Japan Coast Guard crew on a roof drifting some 1.8 kilometers off the coast of one of the worst hit areas along Japan's northeast coast. The roof that the dog was found on is believed to have broken off the house and been washed out to sea by the retreating waters of the devastating tsunami. Você viu a pausa que eu fiz bem forte aqui para você entender essa frase? Você veja que no encontro passado eu já pontuei isso, vou falar de novo. As pausas na fala, na maneira de você ler, que na verdade é a musicalidade, ou seja, a entonação do texto. Elas são cruciais para o entendimento. Eu vou ler de novo essa frase só para você ver, ó, começando daqui, ó, tá? Desse ponto. The roof that the dog was found on is believed to have broken off the house and been washed out to sea by the retreating waters of the devastating tsunami. Bom, o texto diz, cara, esse texto usa uma coisa muito importante aqui que eu vou te ensinar agora, bem breve, tá? Que é assim, eu não vou poder mostrar tudo, mas eu vou mostrar aqui. Voz passiva. Voz passiva. Basicamente, voz passiva é o seguinte, decore agora 3 palavrinhas, você vai decorar 3 regras e com 3 palavras e 3 dedos eu ensino você voz passiva forever, para sempre. Olha só, vou te ensinar a voz passiva com 3 dedos, velho. Olha aqui, ó. Ele escreve livros. Ele escreve livros. Ele, sujeito, escreve verbo, livros, objeto. Certo? Tranquilo, os conceitos não preciso retomar, né? Tudo bem, sabe o que é voz passiva? Tanto no inglês quanto no português? Voz passiva é basicamente você inverter quem faz a ação com quem sofre a ação. Você inverte sujeito e objeto. Simplesmente faz isso aqui, ó. Olha isso.
Sempre em cima do verbo principal, porque uma frase em inglês pode ter vários verbos. O verbo principal é sempre o último de uma sequência. Então, se eu tenho a frase, ele escreve livros, quando eu inverter, ó, pego o verbo principal e inverti. Quem veio para frente? Livros. São escritos. Olha que louco. Aqui a gente fez 3 coisas muito pontuais e muito fáceis quando eu falo de voz passiva, passive voice. Você só precisa saber de 3 coisas. A primeira, que você identifica o verbo principal e você passa o objeto para frente. Então, ó, o objeto da frase passa para frente. Veja que eu não estou usando nenhuma linguagem rebuscada, tipo assim, o agente da passiva, sabe assim? O agente da ativa. Não, olha aqui, ó. Ele escreve livros. Achei o verbo principal. Travei ele aqui, ó. Pum. Giro a frase. O objeto passou para frente. Livros. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. Agora, olha como é que estava o meu verbo. Ele escreve livros. O meu verbo está no presente. Quando eu inverti, ficou livros são escritos. O verbo principal vai para a terceira forma, que a gente chama de passado particípio. O verbo principal, olha que importante isso, ele vai para o passado particípio, que a gente chama popularmente de terceira forma. O que é o passado particípio? É aquilo que rima com concluído, trabalhado, feito, lido, escrito. Ó, ele escreve livros. Inverti a frase, livros são escritos. Passado particípio. Tá bom. Eu fico fazendo esse gesto ridículo porque eu faço na minha aula, para os alunos memorizarem e visualmente também fica mais fácil, tá bom? Beleza. Agora, olha só. E terceira opção, você notou que eu acrescentei uma coisa que não existia na frase? Ó, só tem um verbo, ele, livros. Ele, livros. Ele escreve livros. Só tem um verbo, escreve. Quando eu inverti, eu acrescentei um verbo que não existia. Igualzinho eu faço no português, eu faço no inglês, ó. Livros são escritos. São. Do verbo to be mesmo, ser ou estar. Sempre, mas é sempre, eu vou escrever grandão. Você acrescenta o verbo to be. Sempre. E como a minha frase está no presente, ele tem que estar no mesmo tempo verbal. Veja, ele escreve, presente. Então, livros são escritos. Bom, vamos lá. Será que sempre fica escrito? Vou jogar minha frase no passado. Primeiro presente. Ele escreve livros. Inverti. Livros são escritos. Ficou escrito, tá. Passado. Ele escreveu livros. Ele escreveu livros. Livros foram escritos. Ficou escrito de novo, pois é sempre assim. Terceira, vamos fazer mais uma. Futuro. Ele escreverá livros. Ele escreverá livros. Livros serão escritos. É isso. O verbo sempre vai para a terceira forma, passado particípio, e você sempre acrescenta o verbo to be na mesma forma do verbo principal para manter o tempo verbal da frase. Se ele escreve livros, livros são escritos. Se ele escreverá livros, livros serão escritos. Muito fácil. Aplico no inglês, olha como é que fica. Ó. She cleans the house. Olha como é que fica fácil. Seguindo a regra, primeira coisa, está aqui o verbo principal. Quem está depois passa para frente, é o objeto. A casa, pronto. O verbo principal que está aqui vai para o passado particípio. Olha aqui, ó, cleaned. E aí eu acrescento o verbo to be bem aqui, ó. Bem aqui, antes do verbo principal. Bom, como a minha frase está no presente, eu vou usar o verbo to be no presente. E aí eu posso traduzir para ver se deu certo. Ela limpa a casa. A casa é limpa por ela. Se eu quiser muito dizer que foi ela, eu ponho um by her no final. Mas veja que essas 3 regrinhas, que eu te mostrei com uma frase com 3 palavras, usando 3 dedos, mata qualquer situação da voz passiva. É infalível. Infalível. E o nosso texto trabalha muito com voz passiva, certo? Então leia comigo aqui o que ele diz, ó. Vamos pegar uma cor bonita. Artigo indefinido, hein? Um cachorro que foi resgatado depois de passar 3 semanas flutuando no mar, depois de um enorme tsunami e um terremoto, foi reunido com seu proprietário, que reconheceu o cachorro quando ela viu o relatório do noticiário da TV
sobre o resgate na sexta-feira. Então ela estava assistindo TV, viu lá que resgataram um cachorro, reconheceu o cachorrinho dela. Você notou então que a gente tem muito voz passiva aqui, além de outros elementos que eu não posso deixar de comentar com vocês, né? A gente já sabe que toda vez que eu tenho uma preposição, se eu colocar um verbo depois dessa preposição, eu tenho que pôr ing. Mas não tem nada acontecendo. É depois de passar 3 semanas flutuando, tá certo? Muito legal esse tipo de coisa. E aí assim, né? Pronome relativo direto, ó. Who, that, when, vários pronomes relativos aqui. Bem legal, tá bom? Continuando. O cachorro, ó, voz passiva que eu te falei, ó, foi encontrado. Então, eu podia dizer que a tripulação da guarda costeira do Japão encontrou o cachorro, mas o texto preferiu usar a voz passiva para dar um tom de pouco mais de formalidade mesmo, certo? Então, olha que bacana como voz passiva cai muito no texto. O cachorro foi encontrado por uma tripulação da guarda costeira do Japão, ó, aqui eu estou falando de tripulação, o que vem na frente indica que tipo é, macete da garota bonita de novo, hein? Então, ó, por uma tripulação da guarda costeira do Japão, num telhado, vagando a mais ou menos 1,8 quilômetros longe da costa, de uma das piores, ó, de uma das áreas mais atingidas. Worst hit quer dizer piores atingidas, ao longo da costa nordeste do Japão, tá bom? Leste, northeast, nordeste, tá bom? The roof, o telhado, no qual o cachorro foi encontrado, ó, was found on, então on the roof, a preposição indica que ele estava sobre o telhado, on the roof, tá? Is believed to have broken, então assim, cara, essa tradução ao pé da letra não vai funcionar. O que ele quer dizer com a frase? The roof that the dog was found on is believed to have broken off the house. Então é mais ou menos assim, ó. Acredita-se que, né, que o telhado no qual o cachorro foi encontrado sobre ele. Acredita-se ter se partido da casa e ter sido levado para o mar pelas águas que se retraíram do tsunami devastador. Sabe quando o tsunami vem, ele vem, tá, todo mundo sabe como é que é, daí a água retorna, ela vai voltar, certo, para o mar, e de repente esse telhado se desprendeu e as pessoas começaram a fazer o quê? Elas começaram, o cachorro estava nesse telhado, foi embora, e ficou drifting. Drifting, a tradução ideal é a deriva, ficou a deriva. Então ele estava num telhado, ó, né, vagando, pode ser vagando, a deriva a 1,8 quilômetros da costa. Que loucura, certo? Tadinho do cachorro. Peraí, gente, 3 semanas. 3 semanas. Nossa senhora, olha o que ele diz aqui, ó. The 2-year-old dog called Ban. Putz, é muito importante isso. Esse é o nome do cachorrinho, gente. Ele vai tentar te enganar na questão com isso aqui. The 2-year-old dog called Ban had an emotional reunion with its owner at an animal care center where it had been taken to be looked after. Cara, é todo texto da voz passiva com inversion, texto rebuscado, de um assunto simples, está contando de um cachorro que foi encontrado. Olha só. Local media reported that Ben immediately jumped up and was very excited when the owner appeared. We'll never let go of her, said the owner, who wished to remain anonymous. Então veja, o cachorro de 2 anos de idade, chamado Ben, teve uma reunião, um encontro emocional, né, ou emocionante, com seu proprietário, num centro de cuidados de animais, onde ele tinha sido levado para ser cuidado, to be looked after, tá bom? Look after é uma daquelas situações que eu te falei, de um verbo que seguido de uma preposição muda de tradução. A gente falou disso no nosso encontro passado. Inclusive eu escrevi look after, né? Que é o verbo cuidar. Legal? Aí ele diz assim, ó. A mídia local relatou que o Ben pulou, jumped up, imediatamente e ficou muito feliz, excited é feliz, quando a proprietária apareceu. Nós nunca deixaremos ela. We'll never let go of her. Nós nunca abandonaremos ela. Disse a proprietária, que desejou permanecer anônima. Muito interessante o texto, de alto nível a redação do texto, apesar da simplicidade do tema, né? Que exige um conhecimento, como a gente falou, de voz passiva, entre outras coisas. E aí, gente, tá aqui, ó, uma questão que cobra significado, ou seja, interpretação
do que você leu sem estar focado em aspecto gramatical, ainda que você viu que sem voz passiva tu não entende o texto. A gramática sempre está implícita no texto. A gramática sempre é exigida para a compreensão do texto. Então eu nunca entendi como que outrora as pessoas falavam, não, a prova era interpretativa, agora ela é mais gramatical. A gramática sempre foi parte integrante da interpretação, porque é ela que define como você interpreta cada estrutura, cada frase. Né? Nunca foi dissociado isso, certo? Então dá uma olhada. Qual a principal ideia do texto? Vamos ver. O texto é sobre um terremoto enorme que destruiu a costa nordeste do Japão. Não, não é sobre um terremoto, é sobre um maremoto, certo? É sobre um tsunami. Então não. Vamos para a próxima. O texto é sobre um tsunami devastador. Opa, e olha que legal. Olha que legal o ing sendo usado para fazer um adjetivo. Já te falei isso várias vezes. Você já sabia, inclusive, porque a palavra interessante, a gente fala interesting ou interesting. Tem ing e é adjetivo. Então, olha só, ele colocou agora na frente de tsunami para definir que tipo de tsunami é, seguindo o nosso padrão de garota bonita, do nosso macete. Então, olha só, o texto é sobre um tsunami devastador que aconteceu ao longo da costa nordeste do Japão. Olha, é um item que parece interessante, porque isso realmente aconteceu. A questão é, esse é o foco do texto? É disso que o texto está falando? Não é, né? O título já traz a questão do cachorro. Esse é um texto sobre a história de um cachorro que foi levado pelo tsunami. É isso. Então vamos lá. Letra C. O texto é sobre um cachorro, agora melhorou, que sobreviveu a um tsunami e a um terremoto. Mas é claro, né, o terremoto, ele não só foi mencionado no texto que ele aconteceu, como todo tsunami é fruto de um terremoto embaixo do mar. Então tá certo, né? E foi reunido com a sua proprietária. Gente, não tem nem sombra de dúvidas que é a letra C, mas vamos dar uma lida na última, ver onde que está o erro. Ó, o texto é sobre um animal, quer dizer, não, o texto é sobre um centro de cuidados de animais, que toma conta de animais que foram encontrados e resgatados pelas guarda costeira, né, pela tripulação da guarda costeira japonesa. O texto não é sobre um centro de cuidado animal. O texto é sobre um cachorro. Letra C, está ali marcadinho do lado, a nossa resposta correta, tá certo? Então, isso você tem que cuidar. Com a especificidade da pergunta, do comando. Tá certo? O texto fala, sim, por exemplo, de um terremoto, de um tsunami que devastou, fala, mas não é o foco do texto. Bem importante, uma questão bem boa. Vamos para a próxima. Olha isso aqui. Leia as seguintes frases, tudo bem? Ele quer saber qual é a alternativa correta, tá bom? Ou seja, ó, já olhei aqui, ó, já olhei no exercício. True, false, false, false. Ele quer saber se é verdadeiro ou falso, então eu vou aqui, ó. Eu vou aqui fazendo o quê? Já marcando o que é verdadeiro e o que é falso. Então vamos lá. The dog was found floating on a roof. Ele foi achado flutuando num telhado, foi, né? No telhado de uma casa, que estava flutuando no mar. Isso é verdade. The dog was rescued by his owner. Opa, ó, olha a voz passiva aqui de novo, gente. Olha de novo a voz passiva dizendo, o cachorro foi resgatado pela sua proprietária. Não, na verdade não. Então isso aqui está errado e eu preciso da voz passiva para entender isso aqui, que a gente explicou no começo da aula de hoje. Porém, eu trabalhei com você com o tempo do presente, mas você vai ver que aquelas nossas regrinhas, os macetinhos funcionam para tudo, tudo, tá bom? Vamos lá. The dog spent 2 weeks floating at sea. Ele passou 2 semanas, o texto fala que foram 3. É muito tempo, né, gente? É muito tempo, porque eu acho que o ser humano não aguenta sem comida e sem água 3 semanas. Eu acho que, o que aguenta? 7 dias? Nem 7 dias sem água? Então veja que loucura. E ele diz assim, ó. The dog was found by soldiers from the Japanese army. Está falando que foi do exército. Não, foi da guarda costeira, não foram soldados. Né? Foram tripulantes da guarda costeira. Errado também. Pô, mas tá tudo errado? Ué? Tá, né? O que eu vou fazer? Eu vou marcando. Você não pode achar que é mais... Ah, porque a sequência tá esquisita, aí você começa a duvidar da tua capacidade interpretativa. Não, é normal mesmo isso. Vai com o teu conhecimento que você vai estar bem. Olha a próxima. The dog jumped up and was very excited when its owner, Ben, appeared in the care center. Cara, tudo certo com exceção de uma coisa, né? Olha que sacanagem, cara. Tá dizendo assim, ó. O cachorro pulou e ficou muito feliz quando o seu proprietário, o Ben, apareceu no centro de cuidados. O nome do proprietário não foi revelado, falou no final do texto que ele preferiu ficar anonymous. O nome do cachorro é Ben e não do proprietário. A questão, cara, ela tenta te enganar. Isso aqui, e pega alguém, isso aqui, professor, achei muito fraquinha essa pegadinha aí. Na verdade, pega no seguinte aspecto, né? Que a prova é cansativa.
Você cansativo às vezes se deixa levar por esse tipo de coisa. Mas realmente aqui a correta só está a primeira, portanto 2, 3, 4 e 5 são falsas. É isso mesmo. Muito legal essa questão. Vamos mais uma? Cara, eu trouxe aqui para você, olha o que eu trouxe para você, questão de vocabulário, léxico. Cada vez mais se cobra entendimento de palavras soltas ali, isoladas no texto. Claro que elas já estão dentro do contexto no texto e eles têm cobrado muito. Então, a gramática, além de estar vindo para você saber de regras e tal, eles têm cobrado um pouquinho da questão léxica, principalmente no que tange sinônimo ou antônimo das palavras. Então você tem que ficar muito atento, tá bom? Vamos lá? Olha só. According to the text, the earthquake that happened in Japan was huge. This means that the earthquake was, de acordo com o texto, o terremoto que aconteceu no Japão era huge. Isso significa que o terremoto era o quê? Ele quer um sinônimo de huge. Long lasting significa que dura muito. Vamos aproveitar para enriquecer vocabulário. Last não é só o último. Last também significa durar, verbo durar. Small, era pequeno? Não, nem a pau. Era enormous? Sim, era enormous, tá? Opa, isso aqui tá errado, não é o item que a gente quer. E unexpected, era inesperado? Aí é que tá a questão. Todo maremoto, todo terremoto é inesperado. A questão aqui, ele quer um sinônimo de huge, tá? Então cuidado com isso. E a informação que está no texto. Em nenhum momento ele citou e destacou essa questão de ter sido inesperado. Realmente a correta é a letra C. De novo a letra C? De novo a letra C. E só para a gente fazer mais uma, vamos só mais uma, olha que legal. After, aí você tem que conhecer preposição, saber que after quer dizer depois. Depois que o cachorro foi encontrado pela tripulação da guarda costeira japonesa. Ele foi levado para um centro de cuidados de animais. Não vou nem continuar lendo. A dona dele foi buscar ele lá, certo? Quer dizer, ele foi levado sim, claro. Ele foi levado. De modo que, so that, ele pudesse ser looked after, cuidado. Sim, foi. Isso é verdade. Isso é verdade, então a gente já vai ver se é correto ou não. Mas isso é verdade. O fato é que a dona viu ele na TV lá no centro de cuidados, então me parece o item correto por hora. Mas nós vamos fazer por eliminatória. Bora para a próxima. A huge earthquake destroyed the northeast coast of Japan. O texto fala de um maremoto, de um tsunami, certo? Então veja, ele não falou que um terremoto enorme destruiu a costa nordeste do Japão. Como ele não fala, aquilo que ele não fala, eu considero falso. Então essa aqui eu vou fazer um X nela. Tá bom. Próxima. It was taken. Porque o foco aqui, cara, né? Depois que o cachorro. Então, depois que o cachorro foi encontrado, depois que ele foi encontrado, um grande terremoto destruiu a costa do Japão? Não, depois que ele foi encontrado, não teve terremoto. Tá errado. Próxima. Depois que o cachorro foi encontrado pela guarda costeira, ele foi levado para um programa de TV? Não, daí também já está errado, não preciso nem ler o resto. Ele foi levado para um centro de cuidados. O bicho ficou 3 semanas no mar, gente. Ou depois, nunca perca o foco do comando, depois que ele foi encontrado, a lot of Japanese houses, muitas casas japonesas foram varridas para o mar. Não, peraí, por um tsunami devastador. Não foi depois. Depois que ele foi encontrado, o tsunami já tinha ido embora, já tinha acabado, certo? Então realmente a correta é a letra A. Então ficamos por aqui mais uma vez, muito bacana, apesar do tema ser simples desse texto, a quantidade de coisas sendo exigidas nele, e pena que nesses encontros nossos pontuais não dá tempo de eu destrinchar assim, toda a voz passiva e fazer com você assim, cada tempo verbal, tudo, mas assim, o suprassumo da coisa, a essência eu te passei. Se resume naquelas 3 regrinhas que você pode aplicar inclusive para o português que dá certo. Beleza? Precisou de mim, sabe onde me encontrar. Bom estudo para vocês. Eu fico aguardando aí mais depoimentos de alunos que passaram um pouquinho com a ajuda do inglês que cai na prova, não é verdade? I see you guys. Bye.